Vou fazer aqui a condução dessa mesa, que tem o título de Institutos Públicos de Pesquisa Paulistas sob ataque, com a participação da Helena, né, que é a presidente da APQC, e do Jorge Luiz, que é professor de Direito da USP. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Helena. Nós temos uma demanda aqui da Unicamp de termos que liberar o auditório no máximo até 15 para meio-dia. Então, eu vou pedir aos debatedores aqui, os palestrantes, que licença para que eu possa exercer o chato do relógio, tá bom? Para controlar o tempo de vocês, mas acho que a gente vai ter um tempo suficiente, são 30 minutos para cada um, e depois a gente tem um tempo de debate aí com a abertura da participação do público, tá bom? Então, passo a palavra à Helena, primeiramente. Bom dia a todos. Eu costumo fazer uma breve explicação sempre que tenho que tratar desse tema, porque muitas vezes, quando eu falo do risco que estamos correndo nos institutos públicos de pesquisa, as pessoas não sabem quem são os institutos públicos de pesquisa. Então, só para fazer esse esclarecimento, São Paulo tem uma estrutura, um sistema de ciência e tecnologia que vai além das universidades. Nós temos em São Paulo 16 institutos públicos de pesquisa nas áreas de meio ambiente, saúde e agricultura, que são, na sua maioria, instituições que já contribuíram por mais de século com o desenvolvimento científico e tecnológico, com a geração de conhecimento no estado de São Paulo e para o país. Como é o caso aqui, por estarmos em Campinas, vamos citar o Instituto Agronômico de Campinas, que tem um papel fundamental no desenvolvimento da agricultura em São Paulo e hoje tem um papel fundamental tanto junto ao agronegócio quanto esse desenvolvimento de sistemas com a agricultura familiar, com a agroecologia, com essas instituições trabalham no sentido da geração de conhecimento, visando atender demandas da sociedade e orientando o desenvolvimento de políticas públicas que tragam solução ou soluções para as questões da sociedade ao longo aí da história desse Estado. Então, a gente pode citar o Instituto Butantan, que trouxe soluções importantes, né, ao longo da história do desenvolvimento do Estado. O Instituto Butantan surge lá no período de expansão da cidade de São Paulo, né, para áreas, invadindo áreas mais florestadas ou áreas mais rurais, o desenvolvimento rural que traz questões de saúde, de malária. A SUSEM, que foi extinta em 2020, que teve um papel fundamental no controle de endemias, seja a malária, seja a dengue, enfim. Então, essas instituições trabalham nesse sentido. O Instituto Florestal, que criou as unidades de conservação e manejou as unidades de conservação do Estado, e que, se hoje o Estado de São Paulo tem remanescentes das principais fitofisionomias originais do Estado, guardadas em unidades de conservação, deve ao trabalho do Instituto Florestal, basicamente. Então, assim, sempre nesse sentido. E a APQC, que é a instituição que represento hoje, é a associação que representa a classe dos pesquisadores científicos, que são os profissionais que atuam na pesquisa nessas instituições. Claro que a APQC busca e tem por objetivo a defesa
dos interesses dos pesquisadores, que é a classe que compõe essa associação, mas também tem por objetivo a defesa do quadro de funcionários que compõem as instituições, porque a pesquisa não é feita apenas pelos pesquisadores. A gente precisa do quadro todo de apoio à pesquisa, os funcionários que cuidam do laboratório, que limpam uma trilha, que fazem um acero, que cuidam da parte administrativa, que muitas vezes desempenham um papel fundamental para que as pesquisas aconteçam. Esses também estão nesse risco junto conosco. E a gente também busca a defesa do patrimônio público, que está ligado a esses institutos. Então, é basicamente essa questão, e o objetivo mestre da APQC é a defesa da pesquisa pública de qualidade. Então, a gente entende que, para que a gente possa atender demandas da sociedade, a pesquisa que desenvolvemos tem que ser isenta de interesses de grupos determinados e, portanto, ela tem que estar na mão do Estado. Os pesquisadores são servidores estatutários. Então, hoje a gente conta com um quadro de 2.000 associados que tem sido esvaziado, não o quadro da PQC, mas o quadro de funcionários das instituições tem sido esvaziado ao longo dos anos, pela ausência de concurso, pela falta de investimento em pesquisa pública. Há uma orientação no sentido de dirigir a pesquisa já para uma pesquisa que dependa, né, da iniciativa particular, né, de investimentos da iniciativa particular, e que isso acaba por desvirtuar esse caminho, né, da pesquisa pública, que está a serviço da sociedade e não de interesses de governo, porque os governos passam, né? A gente trabalha para o Estado, não para os diferentes governos. E também que não esteja comprometida com interesses que não sejam o interesse do coletivo, da sociedade como um todo. Essa é a luta. Bom, quando a gente vê o tema dessa mesa, já se sabe que essas instituições que eu acabei de descrever estão em risco, assim como essa carreira, a carreira dos pesquisadores científicos. E a gente conversou muito sobre isso ontem, né? Desse avanço do pensamento neoliberal sobre as instituições públicas e sobre o serviço público, porque a gente sabe que nós não somos os escolhidos para serem sacrificados, né? O serviço público como um todo tem sido sacrificado. E nesse sentido, as instituições públicas também estão nessa linha do esvaziamento, né? Então, qual que é a questão do neoliberalismo? Você enfraquece um serviço, esvazia quadros, vai debilitando a instituição até que essa instituição já não dê conta de prestar o serviço ao qual ela vinha desenvolvendo, e aí você diz, precisa privatizar, precisa acabar, precisa fechar essa instituição, ela já não tem mais um papel fundamental, não tem mais jeito. É o que mais a gente ouve. Então, assim, há mais de 30 anos que a gente vem no passo a passo de enfraquecimento dessas instituições. Então, o último concurso para pessoal de apoio na agricultura e no meio ambiente foi em 94. Então, os colegas
que fazem esse papel fundamental junto à pesquisa, de apoiar os projetos, de manter os projetos de pesquisa e tudo mais. Os mais jovens já têm mais de 30 anos de casa. Para pesquisador, no meio ambiente, o último concurso foi em 2003. A saúde tem alguns concursos mais recentes e a agricultura teve um concurso ano passado. Mas um concurso que está muito longe de preencher a demanda que há nesse setor, porque ao longo de mais de 20 anos foi só saindo pessoas, né? Então, a demanda vai muito além de 30, 34 pessoas que vão ingressar agora. Esse processo vai avançando a ponto de você ter, em 2020, a extinção das três instituições de pesquisa na área ambiental, que foi, na verdade, a extinção formalizada na Lei 17.293, de 2020, que extinguiu o Instituto Florestal e fez a união entre o Instituto Geológico e o Instituto de Botânica e transferiu as atribuições de pesquisa do Instituto Florestal para essa nova instituição de pesquisa, nova do ponto de vista do tempo, né? Que foi criada no âmbito do gabinete da Secretaria, da então Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, porque o processo, como processo paulatino, também teve um período, no início do governo Dória, se extinguiu a Secretaria de Meio Ambiente, né? Que acabou que a Secretaria de Meio Ambiente passou a ser Infraestrutura e Meio Ambiente. O meio ambiente deixou de ter o seu protagonismo, né? Como uma secretaria. E o segundo passo foi esse, no mesmo governo, de juntar as três instituições dessa forma, dizer que extinguiu uma, não extinguiu as outras duas, mas toda a atribuição de pesquisa do Instituto Florestal passou para essa nova instituição, então não se abriu mão das atribuições que o Instituto tinha na área de pesquisa. Isso foi uma desestruturação muito grande. Na área ambiental foi gritante. Até hoje, o Instituto de Pesquisas Ambientais não consegue atender demandas básicas que as três instituições atendiam. Todo o patrimônio do Instituto Florestal foi transferido para a Fundação Florestal, que é uma outra tendência que avança, né? As fundações ligadas a essas instituições de pesquisa que acabam avançando sobre as atribuições dos institutos. Então, você enfraquece o órgão estatutário e dá força para fundações, para órgãos que, segundo palavras do secretário de Infraestrutura, do subsecretário de Meio Ambiente da época, em 2020, ele disse isso numa reunião do CONSEMA. Então, se alguém duvidar da minha palavra, vai lá nas atas que está lá gravado, né? As reuniões do CONSEMA ficam disponíveis, né? Ele disse o seguinte: a fundação é mais flexível administrativamente, então é mais importante para nós mantermos a fundação do que o Instituto Florestal. O que a gente entende por uma administração mais flexível? Por que uma instituição pública precisa ser administrativamente flexível? Se você olha o patrimônio criado pelo Instituto Florestal ao longo dos seus 130 anos de existência, que são essas florestas que hoje até a gente vê a possibilidade de uma restauração ambiental, porque é um patrimônio imobiliário de alto valor, né, por todo o Estado,
E as florestas de exóticas, de pinos e eucaliptos, que têm um valor financeiro muito alto e que são resultado de anos e anos e anos de pesquisa em silvicultura desenvolvidos pela instituição, e volto a dizer, atendendo a demandas da sociedade, né? Então, todo o trabalho feito com as espécies exóticas, e que hoje a gente diz, puxa, mas por que o Instituto Florestal, ao mesmo tempo que criava unidades de conservação, criou essas áreas grandes, cerca de 3.000 hectares, 4.000 hectares, são áreas, muitas delas muito grandes, que são com espécies exóticas. Hoje a gente está trabalhando a questão do potencial, né, de invasor do pinus, por exemplo, que traz uma consequência grave, mas que, se a gente pensar que isso foi feito nos anos 50, nos anos 60, e não se tinha a informação que tinha hoje, mas tinha, assim, uma demanda, inclusive, de conservação de espécies nativas através do uso madeireiro das espécies exóticas e de buscar o conhecimento sobre a viabilidade do plantio dessas espécies aqui no Estado, atendendo a essa necessidade, seja da ferrovia, seja da indústria de papel e celulose que se instalava no Estado. Eu peço licença para dar mais exemplos nessa área, porque é a minha área, né? Eu sou pesquisadora do Instituto Florestal. Então, eu conheço mais a história do Instituto Florestal. E isso gerou um patrimônio que tem um valor financeiro altíssimo. E a gente precisa ser flexível para administrar esse patrimônio, por quê? Esse patrimônio não é desse governo, não é do governo anterior e nem do que virá. Esse patrimônio é público, esse patrimônio pertence à sociedade. E é por isso que ele não pode ser administrado de uma forma flexível, que existem regras, que existem normas para a administração desse patrimônio como forma de protegê-lo para gerações futuras. E se hoje a ciência nos mostra que não é interessante mais manter essa linha no sentido de silvicultura, no sentido de trabalhar com essas espécies exóticas, ao mesmo tempo a instituição já produziu pesquisa no sentido de mudar esse quadro. O Instituto Florestal, desde da Rio 92, que começou a mudar, a reduzir as suas áreas de plantios com espécies exóticas e expandir as suas áreas de conservação. Então, e diminuindo e restaurando áreas, né? Permitindo a restauração. A grande maioria dessas áreas estão em ambiente de cerrado, então, de recuperar áreas de cerrado e reduzir as áreas de plantio com vegetação exótica, já era um propósito da instituição. Já muitos colegas trabalham nessa área de restauração, desenvolvem pesquisa nesse sentido. Então, você vai evoluindo, a instituição vai evoluindo junto com a sociedade e com a geração de conhecimento. Porque o objetivo é a geração de conhecimento. Volto a dizer que é público, a pesquisa é pública, o resultado dela é público, o resultado pertence à sociedade. Então, também há o trabalho de extensionismo, de levar o conhecimento para as comunidades, trabalhar com os programas de educação ambiental ou de uso público, eram todos voltados para a aproximação da comunidade. E aí você tem uma mudança no sentido de pegar esse patrimônio e entregar uma fundação que é flexível em termos administrativos e que tem um olhar financeiro sobre as áreas. E as áreas passam a ter como objetivo a geração de recurso financeiro, né? Então, a venda desse patrimônio, a comercialização da madeireira, da resina, dos produtos e subprodutos do que foi a pesquisa do Instituto Florestal,
passa a ser uma coisa feita com o sentido de geração de recurso financeiro e não é mais pesquisa, é só um patrimônio que tem que ser gerenciado do ponto de vista financeiro. E as unidades de conservação, a mesma coisa. Então, você tem cobranças de ingresso, você tem concessão de áreas à iniciativa privada, você tem um outro olhar sobre isso. Então, isso coloca em risco todo o patrimônio e a gente recentemente encarou uma luta muito forte, a PQC, né, e junto com todos os colegas, uma luta muito forte no sentido da proteção das áreas agora, desta vez, ligadas à Secretaria de Agricultura. Então, são também 37 áreas, se não me engano, 30 e poucos, acho que é 37, 35? 35 áreas de experimentação. O que são áreas de experimentação? Mesmo que eu descrevi sobre essas áreas do Instituto Florestal, onde se desenvolvia a pesquisa em silvicultura, são as áreas onde a Secretaria de Agricultura desenvolve os seus experimentos. Também são áreas grandes, também estão localizadas pelo interior ou no litoral do Estado, e que são as responsáveis pelo resultado das pesquisas, né, onde se desenvolvem os trabalhos. Inclusive, essa área aqui do IAC, onde tem, né, está agora muito bem localizada, então o valor financeiro dela é alto, né, é uma área que foi implantada no final do Segundo Império, pelo próprio imperador, né. Então, ela tem um patrimônio histórico fundamental, ela tem um patrimônio científico de altíssimo valor para a sociedade, ela guarda variedades de café que já foram extintas no país de origem. Então, ela tem, além do papel de pesquisa, ela tem um papel na conservação ex situ e in situ, porque ela também guarda remanescentes de vegetação nativa. E o governador alega que o Estado precisa fazer caixa e que a gente não pode ser patrimonialista, que essas áreas estão ociosas. E aí a gente volta naquela lógica. Não há concursos, não fizeram concurso por mais de 20 anos sem reposição de quadros de pessoal de apoio, de pesquisadores. As áreas não estão ociosas. O que está ocioso ou estão ociosos os diferentes governos que não atendem às demandas, não repõem os quadros, não mantêm as instituições vivas, fazem questão de esvaziá-las, para depois dizer isso, a área está ociosa, nós não vamos ser patrimonialistas, a gente precisa esvaziar esse quadro e tal, e vamos vender essas áreas. A PQC moveu uma ação civil pública, porque essas áreas foram postas à venda, assim, daqui a 3 dias vai ter uma audiência pública. Foi dessa forma mesmo. Os pesquisadores da agricultura receberam uma convocação para participar dessa audiência pública daí a 3 dias. No meio de um feriado prolongado, foi uma coisa bem absurda. Mas houve o tempo de conseguirmos uma liminar que impediu a realização da audiência pública e a tramitação dessa ação não impede a venda das áreas, mas exige os estudos de qual a área exatamente que será vendida, porque a lista todas as áreas estavam na lista. Mas não se dizia quanto da área seria vendido, nem qual parte dessa área. Era, assim, super flexível. E nem qual o impacto que isso teria sobre a pesquisa, porque quando se diz, não, nós vamos vender só a área ociosa, o que você imagina? Ele vai recortar um pedaço que ele acha que não tem um projeto de pesquisa ativo. Mas uma área de experimentação é uma área de experimentação. Não importa se existe um projeto de pesquisa ativo naquele momento presente. Ela é uma área que foi desapropriada ou doada para o Estado. Algumas áreas foram doadas para o Estado.
com o objetivo de servir a pesquisa. Então, desvirtuar a área do seu papel tirar o objetivo de por que doar essa área, agora o Estado vai vender para fazer caixa. Né? Então, assim, nesse sentido, a gente teve o que nós consideramos uma grande vitória, porque a juíza exige agora que passe pela LESP, que tenha os estudos que mostrem qual exatamente a área localizada no mapa, qual o tamanho, qual a extensão, qual o impacto da venda ou da alienação, que é a palavra, o eufemismo que se usa, sobre a pesquisa, sobre a sociedade, porque essas áreas têm uma relação muito forte com as regiões nas quais elas estão inseridas, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista da pesquisa ou da cultura local e tudo mais. Então, isso foi uma vitória importante no sentido de segurar esse patrimônio. Porém, agora, a carreira de pesquisador científico está em alto risco. O governo de São Paulo encaminhou, em maio, um projeto de lei complementar, que é o projeto de lei 09, que propõe mudanças na carreira de pesquisador científico. A princípio, era uma nova carreira. Ele dizia assim, o texto da lei dizia, cria a carreira de pesquisador científico, que é uma carreira que está completando 50 anos agora, em 2025. Foi criada em 75, pelos próprios pesquisadores, por um grupo de pesquisadores que idealizou essa carreira, visando atender às necessidades dessas instituições que eu descrevi para vocês, que atendem às demandas da sociedade e que também atendesse às demandas dos próprios pesquisadores que já atuavam nessas áreas, né, já desenvolviam pesquisas há muito tempo nessas áreas. Essa carreira, o governador estava dizendo que ele ia criar uma carreira, e ignorando a carreira que já existe. Agora, depois ele mandou uma nova minuta que diz que está alterando a carreira, né? Modernizando. Modernizar tem que ter um novo verbete no dicionário, né? Modernizar significa destruir, aniquilar, acabar, né? É isso que agora modernizar é isso. Então, esse projeto de lei mexe com a estrutura, com toda a estrutura da carreira, inclusive da comissão que avalia a carreira, da comissão responsável, criada por lei, para coordenar essa carreira e cuidar dos processos de progressão dentro da carreira e tudo mais. Eu não vou descrever muito, porque meu tempo está acabando aqui, mas, assim, o que é fundamental que a gente saiba? Esse projeto foi criado, mais uma vez, dentro de uma estrutura administrativa por pessoas que não têm nenhum compromisso com a carreira. E em nenhum momento se ouviu, seja a APQC, que representa os pesquisadores científicos, seja a CPRTI, que é o órgão de Estado responsável pela carreira. Então, alguém muito iluminado, com interesses, sabe-se lá quais, resolveu propor mudanças na carreira que enfraquece a carreira, que tira a autonomia do pesquisador. Enfraquecendo essa carreira, haverá um esvaziamento de um quadro que já está muito esvaziado. Quem já tem tempo para aposentar provavelmente vai sair, porque ela tira a autonomia, ela passa a aparelhar o órgão de controle que comanda o acesso na carreira, ela estica em muito tempo que você leva para progredir dentro da carreira. Então, quem está ingressando agora vai levar muito mais tempo para subir os degraus, porque ele colocou vários degrauzinhos no meio. Então, assim, traz uma insegurança jurídica. O que é definido por lei, no PLC 9 diz que será definido posteriormente por decreto.
seja a forma de progressão, seja o regime de trabalho, mexe no regime de trabalho, tira o nosso regime de tempo integral e coloca isso que vai ser definido depois. Primeiro vocês aprovam o projeto e depois a gente vê o que a gente faz com essas coisas. Como é que vai ser a progressão, como é que vai ser a comissão que cuida disso, como é que vai ser... É isso. E agora, esse projeto a gente conseguiu, a gente tem ido, né, como um colega colocou aqui ontem, que a gente tem ido toda terça-feira na LESP para segurar que o projeto não entre, né, nem em discussão, porque a única chance que a gente tem é se o projeto não for para a votação. Porque se ele for para a votação, a maioria dos deputados vota o que o governo disser para eles votarem. Então, a nossa luta é que ele não vá, porque ele foi construído sem nenhuma participação dos próprios pesquisadores, do quadro de funcionários, ninguém pôde dar palpite. A gente tem buscado esse diálogo, pedido reuniões por ofício, através de parlamentares, através da imprensa. A gente entregou, o governador esteve aqui em Campinas na terça-feira, um dos nossos colegas conseguiu entregar o abaixo-assinado, que a gente tem um abaixo-assinado aberto, um abaixo-assinado eletrônico, com mais de 17 mil assinaturas, com apoios fundamentais, como da SBPC, como da Sociedade Brasileira de Ciência, como, enfim, da DUSP, da Unicamp, da Embrapa, do Simpaf, as instituições de pesquisa do país que apoiam a gente. E esse abaixo-assinado foi entregue em mãos para ele, né, com uma carta aberta, explicando nossos pontos, pedindo o diálogo, que se for para mexer na nossa carreira, que pelo menos nos ouça aquilo que é fundamental, aquilo que destrói a carreira, que não seja feito. Mas a notícia que a gente tem é que na próxima terça-feira o líder, o presidente da LESP vai encaminhar esse projeto para iniciar a discussão. Então, a gente está novamente se mobilizando e vamos, eu acredito nisso e torço para isso, que a gente tenha uma grande mobilização dos colegas para irmos, mais uma vez, pedir que não se vote o PLC antes do diálogo com a categoria. E, aproveitando que estamos aqui, pedimos o apoio de vocês todos. E é isso. Obrigada. Agradecer a Helena, porque ela cumpriu o tempo dela com louvor, distinção louvor. Eu vou passar já a palavra para o Jorge, para que a gente não tenha perda de tempo aí na nossa mesa. Tá bom, Jorge? Fique à vontade, você tem 30 minutos. Quando estiver acabando, eu te dou um aviso. Tá bem. Ok? Tá, muito obrigado. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui para este evento, parabenizo a Unicamp pela organização. É uma alegria dividir a mesa aqui com a Helena, ter ouvido a sua fala e os seus ensinamentos, né, sobre essas questões tão importantes, e também estar aqui dividindo o espaço com o Ricardo. Enfim, e falando para um público tão seleto, né, e tão militante, né. Enfim, eu fiquei ouvindo a Helena aqui e fiquei matutando um tanto de coisas que eu podia me expressar nesse instante. As coisas foram pulando na mente, né, as memórias, enfim. Porque a gente está nisso há muito tempo, né? Falando sobre os avanços do neoliberalismo, né? Nas estruturas de Estado.
porque o neoliberalismo essencialmente é isto, né? É destruir as estruturas de Estado, transformando as estruturas em estruturas de governo, né? Numa perspectiva de utilizar as estruturas do Estado para favorecimento, né, de um projeto político imediato, de um governo do governo de plantão, mas sempre em conformidade com os interesses econômicos, né, em primeiro plano. Então, o social, o público, né, vão perdendo força. Acho que isso, como a Helena anunciou, foi muito já falado aqui nesse evento, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando isso e lutando contra isso há muito tempo, desde a década de 90, né? Com várias manifestações, com vários... Nossa, lá na USP, mesmo aqui na Unicamp, já participei de tantas atividades, né, que denunciam, né, este avanço da destruição do ensino público em geral, né? Isso que nós vivemos hoje é o efeito, né? Na USP nós tivemos o avanço das fundações, né? Isso foi muitas lutas contra isso, mas as fundações ainda assim avançaram, sempre dentro dessa lógica de ser mais fácil administrar, né, as fundações, do ponto de vista do direito privado, porque o direito público tem amarras que dificultam, e que, na verdade, não são amarras, né, são garantias da população, são garantias para que as estruturas públicas não sirvam a interesses outros que não os interesses da produção no que se refere à educação e pesquisa, né, que seja o conhecimento voltado aos interesses da população como um todo, e sobretudo, e principalmente, na forma como eu vejo, dos interesses da classe trabalhadora, né, que, afinal de contas, que é a classe que produz, né, é a classe que efetivamente enriquece a população, a classe que está lá trabalhando e que, enfim, necessita, né, de alguém que defenda os seus interesses mais imediatos, né? Enfim, só que o que a gente tem verificado, né, é que esta defesa desses interesses públicos tem sido cada vez mais dificultada por diversas estratégias, né? Estratégias com relação às quais, infelizmente, nós não conseguimos reagir da forma... Até reagimos, mas não conseguimos deter, né? Isto tem a ver muito com um aspecto que eu sempre tenho falado há muito tempo, dessa distensão, né, entre serviço público e serviço privado, né? Quando a gente olha a classe trabalhadora, vamos dizer assim, numa perspectiva de servidores públicos e a outra trabalhadores do setor privado, né? E nós do setor público, né, talvez não tenhamos nos atentado tanto quanto ao aspecto de que a precarização nas relações de trabalho no âmbito privado são experimentos para que depois se chegue no serviço público, né? Então, a terceirização, né? A terceirização começa, a gente acha, bom, é uma coisa que está acontecendo ali só no ambiente privado, e aí, desde essa época, eu denunciava, falava, gente, nós precisamos reagir com relação a isso, porque a terceirização é um desastre, né, do ponto de vista de mexer no que é básico na força de resistência da classe trabalhadora, que é a sua união coletiva. A terceirização, ela destrói, ela divide, né? Ela quebra esta força. E ela começa no setor privado e daqui a pouco está no setor público e cada vez mais forte e avançando, né? E avança também pelo mecanismo das fundações, né? O que torna difícil a mobilização coletiva, torna difícil a realização das greves, né?
enfim. Mas não só isso, né? Todos os outros mecanismos, né, que têm sido utilizados, e agora mais recentemente a reforma trabalhista de 2017, que rebaixou de uma vez, né, os direitos trabalhistas como um todo, isso tem atingido, né, os servidores, embora tenham uma estrutura jurídica mais preservada, né, essa estrutura jurídica mais preservada com o avanço das fundações e com o avanço da terceirização, faz com que os servidores públicos não atingidos estejam nessa estrutura pública, né, do serviço público, apontados como privilegiados, né, ou mesmo como aves raras, ou seja, aqueles que um dia, uma hora vão se aposentar e a gente vai, enfim, ficar livre dessas pessoas, né? Pessoas que, por conta exatamente da estabilidade no emprego, exatamente pelo concurso público, são pessoas que exercem uma atividade isenta, né, dessas influências externas, e isto é essencial, né, para as estruturas públicas, mas incomoda, né, incomoda profundamente, né, os interesses econômicos. Então, é preciso atacar, de algum modo, esses direitos dos servidores públicos privilegiados, né, enfim. Mas, veja, o argumento do privilégio, ele aumenta na medida em que a precarização avança no setor privado. Quanto mais precarizado o setor privado, mais forte é o argumento de que os servidores são, entre aspas, privilegiados. E a gente sabe que não são, né? Na perspectiva de salários que estão estancados há quantos anos, né? A perda salarial de servidores públicos no âmbito da educação pública no Estado de São Paulo é notória, né? Matematicamente comprovada, mas, ao mesmo tempo, quando você tem um parâmetro, que é um parâmetro de terceirização, de trabalho temporário, de informalidade, esse parâmetro rebaixa tudo, né? Então, a gente não percebeu, né, infelizmente, o quanto a classe trabalhadora precisa se ver no conjunto e que o interesse de um tem a ver com o interesse de outros. Nós estamos vendo agora uma pauta presente, né, a pauta imediata, que é a luta dos entregadores para conquistas de direitos trabalhistas, né? Desculpem tomar o tempo para falar disso, mas vejam, isso nos diz respeito. E nós não estamos lidando com isso. Nós, classe trabalhadora como um todo, e servidores públicos integrados, porque essas pessoas estão isoladas, entregadores de iFood, né, lutando para ter direito à limitação da jornada de trabalho, para ter direito a um salário mínimo, para ter direitos que são aqueles direitos básicos do ponto de vista de uma não exploração desumana, enfim, do trabalho. E estão completamente isolados nessa luta, completamente. O governo, né, as estruturas de Estado, todas elas, e a classe trabalhadora como um todo, as centrais sindicais, enfim, ninguém está importando muito com essa disputa. E com essa disputa, não, com essa luta deles por esses direitos, que parece uma coisa paralela, mas no rescaldo disso, está sendo votado no Congresso Nacional um projeto de lei que declara que esses trabalhadores são autônomos e, consequentemente, que eles não têm direitos trabalhistas. Isso nos diz respeito? Reforço, sim. Porque eles trabalham nas condições fáticas de um empregado, de qualquer empregado. Eles vendem força de trabalho na lógica da exploração capitalista. E se uma lei mais recente, né, diz que essas pessoas trabalhando nessas condições, por conta de ser um trabalho, vamos dizer assim, possibilitado por uma plataforma digital,
que essas pessoas não são trabalhadoras e que não têm direitos trabalhistas, gente, a tendência é que isso se transforme na generalização das relações de trabalho no Brasil para todas as categorias, para bancários, para todos os trabalhadores, e inclusive para professores e servidores e pesquisadores. Porque daqui a pouco nós estamos trabalhando para uma plataforma, não é mais para uma estrutura. Enfim. Então, acho que nós precisamos, de novo, né, mais uma vez, atendendo, inclusive, o chamado da Helena, né, da urgência de barrar este projeto de lei que está lá na Assembleia Legislativa. Mas nós não conseguiremos fazer isto se não houver uma mobilização que esteja para além daquela que diga respeito exclusivamente à APQC. Porque senão essas pessoas mobilizadas com relação a este projeto serão chamadas de privilegiadas, defendendo os seus interesses corporativos. E tudo que diz respeito ao desmonte do Estado, ao desmonte da questão pública, fica perdido na retórica de que são pessoas privilegiadas agindo corporativamente. Serão atacadas porque não querem a modernidade, porque não querem o avanço, né, das novas relações e tudo mais. Então, é preciso que esta questão que diz respeito especificamente aos institutos de pesquisa seja vista, né, pela classe trabalhadora como um todo, como algo que diz respeito ao interesse de toda a classe trabalhadora. E que esta mobilização, então, ganhe esta força, esta potência, né, de ser apoiada pela ADUSP, a Unicamp, enfim, a Unesp, mas também pela CUT, pela CSP com lutas, enfim, pelo menos para aquelas centrais sindicais que a gente ainda considera que estejam lá na efetiva defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras, né? E outros sindicatos, né? O Sintusp, os servidores enfim, a gente faz uma grande mobilização, né, por conta disso, porque cada questão que parece pequena, exclusiva e restrita a uma categoria, toca o todo. Porque se essa lei passa, né, e atinge diretamente aos pesquisadores, depois isto, muito facilmente, vai para outras relações públicas, né, onde a questão do ensino e da pesquisa estejam postas. E vejam, gente, pesquisa e ensino são pedra de toque nesse avanço do negacionismo, mas não é só um negacionismo puro e simples, é a busca de produção de um conhecimento que interessa ao poder público a sua ganância total, porque agora a ganância do capital antes era lucro, né? Agora não é lucro, é se manter, né? Porque eles não têm mais como se manter, né, efetivamente. Então, eles estão dispostos a destruir o planeta para ter uma sobrevida. Então, é uma luta que nós precisamos travar, inclusive para preservar a humanidade. Eu vinha vindo para cá, ouvindo o rádio, falando da crise climática, nós estamos... Que crise climática? Não é coisa nenhuma, né? É o planeta em destruição plena. Mas puxa, onde é que você está chegando, né? Pô, vai falar do PLC lá contra a questão dos pesquisadores, da preservação da relação de trabalho dos pesquisadores nos institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, e isso tem a ver com a crise climática? Tem. Tragicamente tem. Mas tem a ver também com as condições de outros trabalhadores e trabalhadoras, né?
Por exemplo, aqui na Unicamp, outro dia, não sei se ainda está acontecendo, mas teve uma greve de trabalhadoras terceirizadas, né? Isso nos diz respeito? Nos diz respeito diretamente, porque se a gente não consegue se mobilizar com relação a isso, com relação ao que mais a gente consegue, né? E aí eu acho que é só nessa perspectiva, gente, de nós termos essa reconstrução da classe trabalhadora como um todo, na sua potência de organização coletiva e de luta, que a gente pode barrar essa destruição em discursos, em trabalhos acadêmicos, né, em demonstrações teóricas da reestruturação produtiva do capital, a gente vai conseguir, male explicar as coisas, né, o que é importante. Mas reverter a situação a gente só vai conseguir com luta mesmo, a luta da classe trabalhadora. Mas a minha questão é, aonde está a classe trabalhadora, né? Como nós não militamos ao longo dos últimos anos neste sentido, a gente tem esse desafio da reconstrução da classe trabalhadora. E não é fácil, né? Não é fácil porque são anos de um não exercício, né? Digamos assim. Esse tempo aí está esquisito, né? Deu uma parada, né? Enfim, é bom que o tempo para o tempo, né? Para o tempo. Vamos pensar, né, em como conseguir. É sempre aquela coisa do como fazer, né? Ninguém tem a receita, né, para isso. Mas se a gente não assumir a necessidade disso, a gente não busca, né, as soluções. E nós tivemos um exemplo recente, né? Pequeno. Mas a mobilização do último domingo alterou a pauta no Congresso, né? Enterrou a PEC da pouca vergonha. Mas é pouco, né? É muito, mas pensando do ponto de vista de onde estamos, é pouco, porque aquilo lá era o suprassumo da pouca vergonhice. Mas a realidade tal qual está posta para a classe trabalhadora não é defensável em nenhum aspecto, né? Essa semana agora, você falou de independência da atuação dos pesquisadores, né? Não sei se viram, mas os auditores fiscais do trabalho fizeram em abril deste ano uma diligência e constataram que na rede de produção lá da JBS Aves S.A. havia trabalho em condições análogas à escravidão. Agora, no segmento do processo administrativo, estava a JBS para ser incluída na lista suja do trabalho escravizado. Lista que conta já com inúmeras empresas, que se diga, né? E isto repercute internacionalmente, tem repercussões relevantes do ponto de vista de estar integrado ou não nessa lista. Mas diz respeito também à sociedade brasileira no aspecto do compromisso mínimo da luta contra o trabalho escravizado. Veja, nós estamos falando em 2025 de luta contra o trabalho escravizado. Pois bem, não é que o ministro do Trabalho e Emprego, o senhor Luiz Marinho, avocou o processo. Tem lá os técnicos, né, os servidores, que têm uma função e que têm garantida pela Convenção 81 da OIT e na Constituição brasileira também, a independência para atuar, para que eles não sofram influências externas, para fazer valer a legislação trabalhista e, no caso, para fazer valer as imposições diante de uma constatação de trabalho escravizado com que o Brasil se comprometeu internacionalmente com esta luta, desde 1995. Aí, o ministro do Trabalho e Emprego avoca este processo para falar assim, não, a JBS não pode integrar a lista suja, porque senão isso pode dar um prejuízo econômico para o país.
Isso, logo depois, veio respaldado, né, pela assessoria jurídica do Ministério do Trabalho, no mesmo dia. Isso aconteceu no dia, na verdade, um dia antes do Lula, né, fazer aquele discurso muito bem feito, que se diga, na ONU, e dizer que a democracia do Brasil é inegociável. Muito bem. Só que aí a gente fica assim, estamos defendendo essa democracia, mas essa democracia não está valendo quando se refere a uma coisa básica, que é a luta contra o trabalho escravizado. Porque avocar este processo é algo completamente antidemocrático. Porque quando a gente fala em democracia, nós temos que pensar a democracia na perspectiva do Estado democrático de direito. E o que é um Estado democrático de direito? Aquele que impede que o governante faça das instituições públicas, dos institutos de pesquisa, algo que esteja ali para servir aos seus interesses pessoais. Ele não pode agir deste modo. Qualquer governante, qualquer membro do Estado, qualquer personagem, qualquer servidor tem que atender os princípios da legalidade, os princípios da moralidade, os princípios que diga respeito ao interesse público, né? A transparência, a publicidade, e por aí vai. Aí, esse sujeito age para defesa institucional de um interesse de uma empresa específica contra o interesse de todos, que deve ser a erradicação do trabalho escravizado. Então, não tem nada mais antidemocrático do que isso, mas isso aconteceu, está aí posto como se fosse nada. Qual a reação? Nenhuma. A reação dos auditores fiscais do trabalho, fazem lá a sua nota, como uma associação, né, tá? Parece que é uma coisa que diz respeito a eles apenas. A comunidade trabalhista como um todo não se move com relação a isso. Mas não se move também, não tem se movido, como eu estou dizendo, né, com relação ao avanço da terceirização e por aí vai. Deste modo, tudo para falar que não tem nada de novo neste cenário, né, do ataque às instituições, públicas de pesquisa. São os ataques que vêm sendo recorrentemente sido feitos às instituições de ensino, como nós bem conhecemos há décadas, né. Precisamos de algo novo, aí sim, né? Nós precisamos de algo que efetivamente seja o novo. Embora este novo tenha que se valer das experiências do passado, né? Quando a classe trabalhadora fazia greve geral, né? Greve de classe trabalhadora e não de categorias, né? E aí, enfim, é isso que eu imagino que é o novo que nós precisamos nesse instante, né? Para reagir com efetividade mínima a esse avanço, ao avanço neoliberal, etc., porque senão, do contrário, a gente vai continuar, né, fazendo eventos para lastimar, né, e para denunciar, né, as destruições promovidas pelo capital. Enfim, acho que não dá mais para ser assim, quer dizer, eu acho que não dá mais para ser assim, mas, enfim, não adianta só eu sozinho achar isso, nós precisamos ter a mobilização necessária de um todo para reagir. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado aí, Jorge, pelas palavras, pelas reflexões. Eu, antes de passar a palavra, abrir para o público, né, uma falha minha, né, eu acho que nós estávamos ontem aqui, né, então a gente parte do pressuposto que todos que estavam ontem, não tem ninguém que só está hoje aqui, né, então deveríamos ter feito uma apresentação e eu não
não o fiz. De qualquer maneira, também gostaria de ter uns 5 minutos de fala para a gente poder trazer esse aspecto do que nos cabe em relação à representação que a gente está fazendo aqui nessa mesa e nesse evento, né? Então, eu atuo como pesquisador da Embrapa, aqui em Jaguariúna, mas estou também dirigente sindical, já tenho um ciclo aí de quase 12 anos, né? E atualmente estou nesse cargo da presidência da Seção Sindical Campinas Jaguariúna. E eu vou trazer algumas informações a respeito da Embrapa, porque eu acho que é um momento também de troca, né? Muitos de nós desconhecem essas questões mais internas, assim como a Helena trouxe, né? E acho que é uma oportunidade a gente, ao conhecer um pouco mais dessas realidades, a gente poder ter uma reflexão coletiva, né? Eu acho que fundamentalmente do que você trouxe, Jorge, ontem foi colocado isso, né? Para quem não esteve ontem, em algumas mesas, em algumas falas, veio esse aspecto, surgiu esse aspecto da nossa falta de união, da nossa falta de trabalho coletivo em prol da causa maior, né? Estamos todos lutando, somos militantes de muitas causas, mas a nossa capacidade de intervenção ela é muito diminuta frente ao tamanho desse dragão que a gente enfrenta, né? Que é o capital, que é o tal do mercado, né? Essas instituições abstratas, mas que têm aspectos concretos na nossa vida, né? Então, no contexto da Embrapa, ela não difere, a Embrapa também tem sido alvo dessa estratégia da extrema-direita e do neoliberalismo, né? De sucatear, de precarizar, de fechando a torneira aos poucos, para que depois a situação que se encontre justifique a terceirização, justifique o aporte de recursos da iniciativa privada, porque, está vendo, a gente precisa continuar, né? Venda de áreas, nós mesmos, estou na Embrapa há 25 anos, estive um ciclo de 9 anos no Nordeste, em Teresina, no Piauí, e passamos por isso, áreas, fazendas experimentais da Embrapa, as quais a gente tinha experimentos, tínhamos estrutura obtida com financiamento público da FINEP e que foram simplesmente vendidas porque precisaríamos fazer caixa, né? E é um paradoxo, né? Porque se fecharmos aqui no ambiente do Estado de São Paulo, eles se colocam como grandes administradores, né? Que os caixas do Estado estão muito bem, muito obrigado. Então, se estão muito bem, muito obrigado, as contas do governo, por que precisa vender a área de pesquisa para fazer caixa, né? Eles vão ter que se explicar em relação a essa contradição. Bom, mas, de qualquer maneira, a Embrapa também, ela, ao longo da sua trajetória, sempre foi alvo dos interesses de governos e de políticos a despeito dos interesses do Estado, né? Então, ela tem uma marca forte, assim como a USP, a Unicamp, né? A gente fala marca porque isso reflete na sociedade. A sociedade vê aquela empresa com bons olhos. Ela acredita que aquelas empresas, aquelas instituições realizam um bom trabalho para o país. Só que ela não vai para a página 2, ela não vai nem para a segunda linha, porque ela não se mobiliza quando essas instituições, ou, no caso, empresas, estão realmente sofrendo um desmonte silencioso, muitas vezes, né? Não no nosso caso, que somos servidores do quadro, mas principalmente para a sociedade. A sociedade não percebe isso, né? Se todo domingo ela está lá muito bem mostrando os seus resultados de pesquisa em programas, né, ligados ao agro, não vou nem falar daquilo lá, daquele termo, né? A sociedade acha que está tudo bem, muito obrigado, né? Então, por que vocês estão reclamando? Devem estar reclamando porque vocês são muito privilegiados, vocês não querem perder
esses altos salários que vocês têm, né? Então, isso é um aspecto que nos atinge também. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, a Embrapa perdeu cerca de 80% do seu orçamento, em 10 anos. 80%. A gente não está falando de 8%, de 18%, a gente está falando de 80%. E, ao mesmo tempo, ela entrou nessa lógica, obviamente, reforçada nos últimos governos anteriores, né? Desculpe que estava aqui só para nos avisar, do produtivismo, né? Então, mesmo sendo uma empresa de pesquisa, ela virou uma fábrica de entregas. Então, a gente até brinca lá, né? Eu mesmo faço essa brincadeira, que a gente tem muito mais a ver com os entregadores das plataformas tanto de alimentos como de outros produtos, né? Porque agora nós somos entregadores também. A gente precisa ter entrega o tempo todo, né? Então, a gente precisa se aliar a esses trabalhadores, né? E é o que a gente tem feito em relação ao sindicato, né? O Simpaf, ele tem uma estrutura central, assim como a Embrapa, que tem uma estrutura central, mas ela é descentralizada nas suas unidades espalhadas ao longo do Brasil todo, e em cada unidade tem uma seção sindical. Então, a nossa seção sindical aqui, Campinas Jaguariúna, atende 3 unidades, a de Jaguariúna e as 2 de Campinas, e é a única no Brasil que atua em 3 unidades diferentes em 2 municípios diferentes. Todas as outras atuam só numa unidade dentro de um município, tá? Mas nós temos tido ao longo desse ciclo, né, de quase 15 anos, procurado realmente atuar não só na questão que se refere diretamente a trabalhista, aos direitos, manutenção dos direitos, né? A luta pela manutenção e não apenas pelo avanço, porque a gente vem há anos perdendo direitos, né? Todo acordo coletivo se tira alguma coisa, né? Mas tendo essa reflexão de que nós não podemos só ficar focados nesse contexto, que faz parte da missão institucional, mas ela é muito pequena, não em termos de qualidade qualitativo, mas ela é pequena no tamanho dos nossos desafios, as quais a gente está inserido dentro desse contexto que o Jorge soube muito bem sintetizar. Então, falar em classe trabalhadora é até algo também pitoresco dentro da Embrapa, porque muitos não se veem como classe trabalhadora. Pesquisador, ele não é trabalhador. Ele é um doutor, ele é um pós-doutor, ele é um pesquisador. Então, quando a gente vem trazer pautas relativas às questões das relações de trabalho, da precarização, da pejotização, o que seja, inclusive de outras categorias, eles não se enxergam nisso. É como se eles vivessem numa bolha, vivendo num castelo de vidro, onde eles acham que tudo o que está acontecendo lá fora não nos diz respeito e não vão nos afetar, né? E sem ter a consciência de que muito desse castelo foi construído com base na luta sindical, na luta de classe, da classe trabalhadora. Não foi dada pelo governo, não foi dada pela mãe Embrapa. Ela foi obtida com luta, com resistência, né? Algo que se perdeu completamente. Então, atingimos um patamar, vamos dizer assim, até confortável em termos de comparação com outras categorias, mas isso está se esvaindo, isso é muito frágil, né? A terceirização já foi posta dentro da Embrapa, né? Nós temos foi instituído no último governo um programa Transforma Embrapa, que é o que a gente chama, né, de acaba com a Embrapa, por essas sumidades, né, essas mentes que criam uma nova carreira de pesquisador, né, essas sumidades que aparecem, a gente não sabe de onde vem, para dizer qual que é o papel da Embrapa em termos de atuação no futuro e como que ela vai se alinhar às novas relações, à modernização e tudo mais. Então, assim, nós temos uma consciência, enquanto sindicato, né, enquanto Simpaf, que nós estamos muito aquém de fazer frente a todo esse
esses interesses econômicos e políticos que se tem especificamente agora, falando só apenas da Embrapa, né? Todos, se você vai no parlamento, todos acham a Embrapa a menina dos olhos, né? Nossa, que orgulho, o orgulho do Brasil, né? Só que, se é tão boa assim, como é que a gente perdeu 80% do orçamento ao longo de 10 anos? E isso gera uma situação onde os gestores, e nós, enquanto pesquisadores ou agentes que precisam de recurso para exercer a sua função, em agentes já autônomos de obtenção de recurso. Então, se vai em emenda parlamentar, se vai atrás de deputados, se vai atrás de empresas. Então, abre-se uma porta muito perigosa da distorção completa da missão de uma empresa pública de pesquisa pública, né? Então, a questão do orçamento, quando a gente fala negacionismo, a distorção do que se entende quanto uma ciência realmente exercida de maneira neutra, né, e dentro dos princípios da ciência, ela foi completamente desviada a partir desses interesses econômicos. Então, nós vivemos contradições gigantescas dentro da Embrapa. Então, nós que aqui do nosso grupo, que trabalhamos com a agricultura familiar e com a agroecologia, temos que conviver com situações em que a Embrapa faz convênio com a Syngenta, com a Bayer, né, com instituições que não precisariam da Embrapa, mas usam a Embrapa, aí eu vou falar até numa linguagem ruim, né, uma linguagem capitalista, né, a marca Embrapa, de uma maneira para chancelar as suas atividades, né, para dar credibilidade, né? Então, mas isso não acontece só com a Embrapa, acontece com todas as universidades. A gente vê pessoas, né, trabalhadores ligados a essas entidades, a universidades, que fazem trabalhos patrocinados com essas empresas por interesses pessoais, mas que usam a marca da universidade para fazer a sua validação. Então, o pesquisador não aparece que é ele, aparece que a Unesp tem um projeto com a Bayer, a USP tem um projeto com a Syngenta, e assim vai. E a população, que só recebe essa informação, passa a entender que isso é bom. E, se é bom, ela não vai estar lá se juntando às nossas lutas para fazer esse enfrentamento na defesa de algumas categorias. Então, para fechar essa história, né, eu até tinha um dado, né, posso até comentar, que eu não gosto dessa palavra, né, porque olha a distorção, né, o lucro social da Embrapa. Se falar em lucro é uma coisa já extremamente absurda, né? Mas a gente tem esse número, né? Houve essa estratégia, no meu ponto de vista até nefasta, de monetizar tudo. Então, para cada real colocado dentro da Embrapa, ela retorna para a sociedade cerca de R$ 26. Então, se você vai calcular lá o que ela recebeu de orçamento, tem lá 300 e tantos bilhões de reais. A sociedade sabe exatamente o que é isso. Esse número, por mais que seja horrível da maneira com que ele é colocado, né, porque pesquisa social não pode ser simplesmente monetizada em dinheiro. Uma coisa é eu criar uma variedade, essa variedade vai ser vendida. Outra coisa é a gente trabalhar em processos de transição agroecológica, de recuperação de cultura tradicional. Isso, como que eu vou monetizar essas coisas, né? Mas a sociedade não sabe. Então, assim, para resumir e fechar, ontem eu coloquei isso na minha breve fala de apresentação, nós temos que entender que a gente não está tendo a devida capacidade de trazer toda essa situação, que foi muito bem relatada, tanto do ponto de vista específico dos pesquisadores, dos institutos públicos de pesquisa do Estado de São Paulo, mas, de maneira geral, da classe trabalhadora, para a sociedade. A sociedade não está entendendo da mesma maneira com que a gente está vendo essas coisas. E, se a gente não tiver
criar ferramentas ou estratégias de mudar isso, o quadro vai ser cada vez mais difícil. Olha o tempo que nós precisamos, olha o número de absurdos que já estavam acontecendo na nossa frágil democracia para fazer com que a gente colocasse, acho que não chegou a 1 milhão de pessoas nas ruas, se juntar todas as capitais. Então, olha o nível que nós estamos. Então, nós vamos ter que tentar buscar mecanismos, e eu faço aqui já uma provocação de encaminhamentos, né, desse seminário, porque o importante é debater, o importante é trazer à luz essas questões, mas quantas pessoas estão tendo a capacidade de ouvir hoje aqui, né, mas espero que isso seja também poder ser transmitido eletronicamente, mas a gente não pode sair daqui só com o debate, só com a exposição desses problemas absurdos que a gente vive. A gente tem que buscar formas de reagir, formas de... E ontem, uma colega aqui, a Maria, né, trouxe essa palavra do encantamento. Eu acho que é importante que a gente pense a respeito disso, né? Nós estamos cansados, militantes, já estamos cansados, né? E, muitas vezes, perdemos um pouco a esperança, e não podemos fazer isso, porque os jovens que ontem tínhamos aqui 2 representantes apenas, que futuro eles vão ter, né, se nós também perdemos a esperança, né? Então, deixo essa mensagem final de que a gente tem que buscar esse reencantamento e nos unirmos de forma realmente coletiva para que possamos fazer frente a essa situação que nos aflige aí, tá bom? Então, eu agradeço, me desculpem aí por ter me delongado. E aí eu passo a palavra, abro, né? Já temos uma inscrição, Jorge. Tem um microfone aqui na caixa de som, aí eu pediria para as pessoas que queiram fazer alguma intervenção, se apresentem, né? Porque nem todos estavam aqui ontem. E me desculpem mais uma vez por essa falha de não ter me atentado a esse aspecto. Alô, estão me ouvindo? Bom, novamente, bom dia a todos e a todas, bom dia ao Jorge, bom dia ao Ricardo, bom dia, Helena. Eu sou o Rogério, né? Enfim, me reapresentando hoje aqui do Radar Democrático, também um dos organizadores desse evento. Então, eu quero primeiro fazer um comentário elogioso, né, a esta atividade, a partir das colocações feitas pelo professor Jorge Luiz Souto-Maior. Elogioso em que sentido, né? Parabéns, professor, assim, muito... Apesar do contexto desafiador, né, porque tudo que o senhor colocou não é nada fácil de ser feito, mas é muito bom ouvir o que o senhor colocou. Por quê? Porque nos reanima a fazer, inclusive, o propósito desse seminário, né? Esse seminário aqui conseguiu reunir instituições como a do Unicamp, que é um sindicato docente de professores de universidades, a do USP está aqui também, a do Unesp, né? Então são sindicatos docentes, o Simpaf, né, que é um sindicato de pesquisadores federais, a PQC, que não é sindicato, mas é uma associação que representa os pesquisadores científicos, né, e os outros trabalhadores dessas instituições de pesquisa, o Radar Democrático, que é um portal de notícias voltado a debate político no Estado de São Paulo, desde um viés progressista e democrático. Então, assim, elogioso nesse sentido, né, porque quando a gente se propôs a fazer esse seminário, ele tem, né, como um pressuposto isso que o Ricardo colocou agora ao final na fala dele, de que não é só debater sobre o contexto, mas talvez o nosso grande desafio aqui, além de tudo que foi colocado em todas as falas, mas é reunir esses atores diversos para conseguir ter uma atuação conjunta que vai no sentido da defesa dos trabalhadores, né? Além dos trabalhadores das próprias instituições que estão sendo constantemente atacados, das universidades, inclusive, mas os trabalhadores estão sendo atacados, né? Então, vamos dizer que é um proto-projeto, talvez, que a gente esteja tentando,
bom, né, não só a gente, né, mas, enfim, isso não é um protagonismo nosso, mas um proto-projeto tentado aqui, né, em conjunto, para justamente fazer isso, né? Eu acho que apontar caminhos de intervenção conjunta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, assim, é um comentário elogioso ao seminário, um comentário também elogioso à Unicamp, né, que é esse espaço que a gente está compartilhando aqui. E no Radar, inclusive, a gente publicou um artigo recente, né, falando sobre a atuação das associações docentes, dando destaque à do Unicamp, especialmente, mas também à do Unesp e à do USP, porque são sindicatos, e eu falo isso porque acompanho esses sindicatos, especialmente a do Unicamp, já faz algum tempo, né, que sempre se colocaram em lutas que vão além da luta em defesa dos seus trabalhadores representados, em defesa dos docentes, né, no caso. A do Unicamp é uma instituição que eu conheço já há bastante tempo, enfim, tem uma atuação conjunta aqui. A quantidade de agendas, de pautas de luta que eles se manifestam, ajudam, contribuem, eu acho que coloca, de fato, a dimensão de atuação de um sindicato que está dialogando com os trabalhadores em defesa dos direitos dos trabalhadores e não só dos direitos dos seus trabalhadores, né? E eu acho que isso é uma coisa assim fundamental, né? Retomando um pouquinho aqui da fala do professor. Então, assim, também uma fala elogiosa e uma fala elogiosa ao professor por toda a exposição que ele fez, né? E aí isso me coloca diante da fala do Souto-Maior duas questões que na verdade tem, aliás, uma questão que tem duas vertentes. A primeira, que baseada inclusive num trecho da fala da Helena, que ela coloca que a luta contra a venda das áreas do Instituto de Pesquisa, ela só foi barrada por uma decisão judicial, porque o governador não cumpriu com todos os ritos que deveria ter cumprido segundo a legislação, então a juíza determinou que se barrasse. E aí eu coloco isso como exemplo para o senhor, né, também sendo um juiz aposentado, como que essa questão, nessa relação dos movimentos dos trabalhadores com o judiciário, como que o senhor analisaria? E eu pergunto isso por conta de diversas questões, mas, dentre elas, a segunda vertente da minha pergunta, né, o senhor aqui também colocou, imagina, eu não conheço muitos juízes na minha vida, mas, e o único juiz dos poucos que eu conheço, é o único juiz que falou nós, classe trabalhadora. Quantos outros juízes se colocam em qualquer evento e se colocam como nós, classe trabalhadora? Isso porque juiz, inclusive, é servidor público, né? Ele é um trabalhador, mas ele também é um servidor público. Mas, como acho que destacado pela Helena para o Ricardo, né, falando sobre pesquisadores, doutores, professores universitários, quantos desses se veem como trabalhadores e trabalhadores públicos? Então, nessa questão, né, como que essa relação com o judiciário, o senhor sendo juiz aposentado, tal, visualiza essa relação dentro desse contexto, né, para essa luta dos trabalhadores? E, enfim, sem definir muito, né, mas isso, porque muitas vezes as pessoas colocam isso como enfraquecedora ou fortalecedora dessas relações, então gostaria de ouvir o senhor. E considerando, né, que, apesar dos juízes não se colocarem como classe trabalhadora de forma alguma, né, eles nunca se posicionam assim, mas, inclusive, o judiciário está sendo muito atacado no contexto atual, né? Então, eu acho que talvez seja um dado aí a ser considerado. Então, parabéns a vocês, né? Professor, muito obrigado por ter aceitado esse convite, porque, apesar do contexto difícil que se coloca, né, mas nos dá um ânimo de fazer aquilo que a gente está se propondo aqui, né, de juntar as lutas trabalhadoras. Obrigado. Eu vou aproveitar, Rogério, antes de passar a palavra para o Jorge, que a Helena também tem uma questão, e aí a gente faz em bloco, pode ser? Pode. Aliás, a minha questão está muito alinhada com essa do Rogério. Eu queria levar uma pergunta ao Jorge, mas eu vou fazer uma observação em relação à fala do Rogério. Com licença, Rogério. Quando ele diz que essa questão da venda das áreas só foi barrada porque houve uma ação judicial, porque o juiz entendeu que não havia sido cumprido os ritos, né, que deveriam ser cumpridos, mas o juiz só entendeu isso porque houve uma ação da PQC de levar essa informação para o juiz. Então, isso não assim, quero reforçar o trabalho da associação
e que, quando a gente se dispõe a buscar caminhos e se envolve nas lutas, a gente tem chance de alcançar êxito. Porque talvez seja uma coisa meio pessoal, eu peço licença para colocar isso, mas desde ontem, que aqui nesse seminário eu estou vivendo assim uma situação muito bipolar entre buscar o encantamento e me sentir completamente desanimada, desacursada, porque a questão é grande, é muito maior do que eu imaginava, é inalcançável e não tem saída. Então, assim, e aí eu acho isso muito perigoso, né? Eu já vi uma fala do Ailton Krenak nesse sentido, que quando você diz não tem mais jeito, o planeta segue, mas nós vamos cair fora, não tem mais, nós estamos tornando o planeta inabitável, é o fim, então você acaba que, já que é o fim mesmo, né, vamos aproveitar o fim, né? É aquela coisa da pessoa, do doente terminal, ele vai aproveitar o que resta. Então, isso me causa uma angústia, isso mesmo. Às vezes me faltam as palavras, diz que é coisa de velho, não sei se é. Agora, a sua fala, e você repetiu uma fala de ontem, você não estava aqui, então tudo bem. Mas essa coisa de precisamos, né, alcançar essa mobilização. E eu olho para o auditório e vejo que eu não consegui trazer os colegas, nem os que estão aqui em Campinas, que trabalham aqui do lado, a 15 minutos daqui. Então, como que a gente vai mobilizar toda a classe trabalhadora se a gente não consegue mobilizar nem os pares? Diante de um quadro de alto risco, né? Assim, se as pessoas pensam assim, olha que legal a iniciativa da PQC, eu não estou dizendo nem daqueles que são contrários ao seu, que pensam diferente de você, mas aqueles que pensam como você, mas que acham que não há necessidade deles irem, ou que eles têm uma coisa mais importante para fazer, ou que, não é? E, assim, na minha história profissional, eu sempre trabalhei na área de comunicação, por isso que ontem eu insisti muito na história da comunicação, porque eu trabalho na área de educação ambiental, trabalhei nas unidades de conservação nessa área, de envolver a comunidade na proteção das áreas e tal. Mas a gente trabalhava com a comunidade próxima àquelas áreas. Então, a convivência com a comunidade, o dia a dia ali e tal, nos ajudava a avançar nisso. Agora, quando eu falo de uma coisa grande, que precisa mobilizar todo mundo, eu não sei como. Então, eu concordo com você que é um caminho. Talvez seja o único, mas como? Você será sempre responsável por aquilo que você fala, tá vendo? Então, já que falou, agora aguenta, né? Mas conversar pela Helena. Olha que interessante, né? Eu te ouvindo. Primeiro, você deu destaque de que quando a gente cai no niilismo, né, ou a gente cai na ideia de que o fatalismo, né, as coisas estão dadas, não há o que fazer, né? Que a gente olha o todo dramaticamente e fatalisticamente, a gente cai no niilismo, ou seja, não dá para fazer nada, então já é inexorável, enfim, isso é desmobilizador, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa não cair nisto, né? A gente precisa não cair nessa ideia para que a gente possa agir, né? Só que aí, quando você for falar do agir, você utilizou a dificuldade do como mobilizar
para gerar o mesmo efeito, né, do niilismo. Voltou no mesmo ponto. Você atacou um aspecto, concebeu a necessidade da ação, mas usou o argumento da dificuldade de como mobilizar, como não na sua intenção, mas como uma justificativa pela qual, se a gente não sabe como mobilizar, a gente não tem o que fazer também, né? Então, a gente tem que começar por aqui, ver que o como é muito difícil, que ninguém tem a fórmula, mas essa dificuldade de juntar as pessoas, os que pensam igual a gente, etc., não pode ser um impedimento para a gente continuar dizendo: nós precisamos de unir a classe trabalhadora como um todo. Ah, Souto, mas aí quem vai conseguir fazer isso? Tá bom, então vamos continuando, né, tirando as crianças que estão se afogando, né, enquanto tem gente jogando mais criança, e a gente vai desafogar, salvar o que a gente puder. Não vai deixar de fazer também, né? A gente não vai deixar de lutar pelo imediato, pelo concreto, pelo aquilo que é possível, porque o tsunami está vindo. Não, a gente vai segurando. Mas eu não tenho resposta para o como, né? Eu tenho pistas. Eu acho que a pista é a gente sair da bolha. A pista é, puxa, tem uma pauta aí na rua contra o 6x1. Eu não trabalho 6x1, mas eu vou na pauta, eu vou na luta, eu me integro a essa luta. Ah, tem uma pauta aí que diz respeito aos trabalhadores, entregadores que não têm direitos. Eu não sou entregador, se bem que o pessoal da Embrapa é, né? Mas, enfim, em consideração, mas aí nós vamos nessa pauta. Porque aí, vejam que interessante, tem uma reivindicação aqui na Unicamp ou lá na USP, diz respeito aos trabalhadores terceirizados. A gente participa. Porque aí, daqui a pouco, a gente tem uma questão que é pessoal. A gente faz uma sala aqui, aí tem, imagina, os entregadores estão aqui, os terceirizados vêm também, porque aquele pessoal lutou com a gente. Então, a gente vai lá lutar com eles. E a gente começa a construir uma solidariedade de classe, mas isso só se constrói na prática, não tem teoria para isso. É a experiência concreta. Não é argumento, não é teoria. Como diria lá, né, o Belchior, eu estou cansado de teoria, né? Enfim, se a gente começar, quem sabe, uma hora, alguma coisa. Mas se a gente não começar, não adianta. A gente fica pensando em estratégias. Outro dia eu estava num evento mais ou menos como esse, na luta que agora está lá no direito do trabalho contra a pejotização, né? Que diz respeito a todo mundo, hein? Mas, enfim, aí as pessoas lá no WhatsApp, né? Que é aquele grupo infernal, né? A gente precisa mudar o nosso discurso, porque o nosso discurso não está atingindo, né? A esquerda perdeu o discurso, não está fazendo o discurso correto na internet, não sei mais o que. Não é discurso, é prática. A esquerda perdeu a prática, a esquerda abandonou a classe trabalhadora. A esquerda não está aonde o empreendedorismo está. Aí não é discurso, gente. Vamos mudar o discurso. Não, nós temos que mudar a prática, né? A experiência concreta. Então, eu acho que é por aí que a gente precisa começar. Se a gente não começar, não vai para lugar nenhum. E, com relação ao Rogério, né, aí, uma das práticas, né, uma das questões que tem atrapalhado historicamente a mobilização e a luta da classe trabalhadora
é a institucionalização das lutas, né? Não que ela não seja relevante, não que a gente não tenha que fazer as ações civis, os remédios jurídicos que existem precisam ser utilizados, e bem utilizados, né? Mas não se pode bastar nisso, né? Porque eu fico desesperado quando eu vejo, nós estamos, está acontecendo alguma coisa, vamos fazer uma nota. Mas vamos fazer uma nota? De novo? Nota. Mas, cara, chega de nota, né? Tem que fazer uma greve. Mas greve é difícil. Pois é. Senão, tá bom, então faz a nota, né? Porque as instituições, elas se burocratizaram de tal modo que elas não reproduzem a lógica da classe trabalhadora. Elas estão lá postas, na maioria das vezes, para se contrapor aos interesses da classe trabalhadora e, de forma mais direta e imediata, o judiciário. O judiciário é uma estrutura a favor do poder econômico. Em geral, está contra a classe trabalhadora, a não ser que não tenha como. Aí vai e dá o despacho lá. Mas, assim, é porque não teve jeito, né? Do contrário, essa esperança no judiciário, eu me aposentei porque eu falei, tudo que eu podia fazer, até onde o limite dava, eu fui. Não dá mais, né? Não vai mais que isso. Mas eu preciso de continuar lutando. Então, tem outras trincheiras, porque ali no judiciário, né, não dá para a gente depositar a mudança que a gente precisa na classe trabalhadora. A revolução não se fará por uma petição, né, perante o judiciário. Então, utilizar, mas não depositar muitas esperanças. E, mesmo assim, se for para depositar alguma esperança, a ação judicial, a medida, né, burocrática, se acompanhada de uma mobilização social, tem mais força, porque aí você constrange, né? Há uma forma de constrangimento, né, do próprio judiciário, enfim. Do contrário, eles estão muito... Porque, gente, vocês acham que quando um juiz vai decidir, ele não está devidamente constrangido pela grande mídia? Ele pensa assim, se eu decidir assim, no dia seguinte os jornais vão me massacrar, né? Se for contra o interesse econômico. Então, ele está pautado, né? Só que aí a gente não faz o inverso, né? Não sei se vale tanto esforço assim, para falar a verdade, mas é algo que a gente tem que pensar. E eu falei que sou classe trabalhadora, não é que agora que eu estou aposentado, não, sempre disse. Eu até me lembro, você estava falando, fiquei lembrando de um caso, né, que eu estava conversando com um amigo meu num café, né, um amigo bem militante, né, enfim, e ele, se a gente fizer isso lá no movimento, do ponto de vista da greve, eu falei, não, vocês podem fazer isso, o direito de greve confere essa possibilidade, assim, a gente conversando, né, não vão ter problemas com relação ao direito de greve, porque o direito de greve atende devidamente isso aí que vocês estão pensando. Ele ficou olhando assim para mim com uma cara desconfiada, né, assim, olhando. Aí passou um outro amigo meu, um juiz do trabalho, entrou no café. Aí eu chamei, falei, fala aqui, se acontecer isso, a resposta do direito de greve será qual? Aí ele falou exatamente o que eu tinha falado. Eu falei, está vendo? Ele, mas ouvindo um juiz, aí eu confio. Foi desgramado. Não, ô Jorge, você é parceiro, né? Eu não era, enfim. Né? E era uma questão teórica, né? Em tese, né? Enfim. Obrigado aí, Jorge. Eu também gostaria de trazer uma dúvida que eu fiquei. Opa! Por favor, você se candidatem a algum cargo. Nós precisamos de gente decente no Congresso, no Senado. Vamos considerar essa
Quem sabe na minha próxima existência. Mas obrigado, Tem que ver querido. quantos votos que a gente já consegue aqui. Né? Não é muito, né, animador, assim, mas vamos lá. A Helena, quando comentou sobre o processo que eles estão passando lá na Assembleia, ela comentou sobre essa questão do estudo que vai ser feito, né, que o juiz requeriu. Aí eu fiquei primeiro preocupado, aí vou trazer essa dúvida para você. Quem vai fazer esse estudo? E como esse estudo vai ser feito, em que bases, né? Porque muitas vezes se usam de prerrogativas, né, ditas democráticas ou transparentes, para depois simplesmente jogar a pá de cal ali, né? Então eu fiquei preocupado de quem que vai fazer esse estudo. Essa é uma dúvida minha. E o outro ponto que você trouxe, assim, a nossa preocupação é não deixar que o projeto vá para a votação. Então a gente tem que ficar adiando isso. Mas na minha avaliação, até dos elementos que você trouxe, isso vai ser impossível que se permaneça ad eterno, né? Inclusive porque já não tem quase nada para ser votado, ele já está em regime de emergência, então, assim, mesmo que uma primeira ação tenha sido para atrasar ele entrar na pauta de votação, eu entendo que ela é só paliativa, né? É o remédio lá para dor de cabeça, mas não está indo na fonte, né? E quais são as perspectivas que vocês teriam que, mesmo que vá para a votação e mesmo com um quadro desfavorável, né, do perfil da Assembleia hoje, mas vocês viram o que aconteceu no Senado. Senadores que eram apoiadores daquela monstruosidade, na hora H, em face da pressão que eles sabem que iriam sofrer, eles mudaram o voto. Então, quais são as estratégias também de tentar deixar com que esses parlamentares se tornem tão constrangidos ao ponto de não aprovarem esse projeto de lei? Então, com relação à primeira pergunta, que é sobre a ação das áreas. Quando o governo encaminhou essa audiência pública, chamou essa audiência pública para, visando de legalizar o absurdo de pôr para alienação as áreas de experimentação da agricultura, que tem todos aqueles papéis importantes que a gente já falou. Ele não, como eu disse, não discriminava nem o tamanho das áreas, nem o papel delas, o que tinha, o que não tinha e tudo mais. Então, a ação foi nesse sentido, de segurar, né? Você diz, e o que vai ser o futuro? A gente está sempre salvando as crianças que estão sendo jogadas na água. Não dá para salvar antes de jogar. Jogou, a gente tenta pegar. Então, assim, isso foi uma medida. Aí, o que a gente conseguiu foi que a juíza exigisse esses estudos, porque nós alegamos isso. Não está claro o papel dessas áreas e tal. Quem vai fazer esses estudos? Esses estudos a gente sabe que não existem e que vai dar muito trabalho para fazer. Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, são 35 áreas, né, em diferentes ambientes do Estado, em diferentes regiões, com diferentes papéis. Então, a gente sabe que isso já causa desmotivador para o outro lado, mas a gente sabe que ele vai ter algumas opções. Qual é uma delas? É que a gente mesmo faça os estudos. O governo tem lançado mão da estrutura do ITESP para delimitar as áreas. Então, a própria estrutura do Estado. E ele pode terceirizar.
que é a forma de enfraquecer. Eu estou aqui dando ideia, né, que eu não queria dar, mas eles têm essa ideia. Então, assim, é esse caminho, né? Mas isso nos faz ganhar tempo, talvez até o tempo de mudar de governo. E que é um governo que vai ter um outro objetivo. A gente sempre tem essa... Não foi estipulado um prazo. Não. É quando ele for chamar uma nova audiência pública, ele tem que, neste ato, aliás, ele tem que encaminhar com 10 dias de antecedência os estudos, para que as pessoas que vão compor a audiência pública possam ingressar na audiência pública já cientes desses estudos. E, além disso, tem que passar pela LESP, o que, de certa forma, é tranquilo para o governo, né? De certa forma, não é tranquilo. Mas ele tinha queimado, inclusive, essa etapa, que precisa da aprovação da LESP por se tratar da alienação de patrimônio público, né? Então, a ação não resolveu o problema, mas dificultou, por outro lado, bastante. E foi um jeito de... E, concomitante a isso, a gente continua divulgando o trabalho dessas áreas, tentando que chegue, né, nas pessoas a importância dessas áreas. Muitas delas já estão com esse processo bastante avançado, porque, como eu disse, elas têm uma interação forte com as regiões. Então, São Roque, por exemplo, tem uma mobilização grande da população para segurar essa área. Jundiaí, eu estive em Jundiaí, inclusive, numa audiência pública promovida lá na Câmara de Vereadores e tal. Então, também tem uma mobilização. Aqui em Campinas, a Pindamonhangaba foi vendida antes. E num processo foi antes desse chamamento público. Aliás, não houve chamamento público. Pindamonhangaba foi vendida sem nenhum processo de licitação, sem audiência pública. Pindamonhangaba foi entregue. Foi. Exatamente. E saiu notícia no jornal e tudo mais. Então, é um absurdo. Bom, vocês sabem que foi aprovado ontem também a entrega das terras devolutas, né, para o agro, né, para os amigos. Foi aprovado ontem, então, por isso que agora o próximo é nosso. Bom, aí chegando no PLC, você me pergunta essa estratégia. A gente, ao mesmo tempo que a gente foi tentando segurar que o PLC entrasse em votação, a gente pediu o diálogo com o governo. Então, das diferentes formas. Estamos querendo negociar. Não que entre o PLC da forma como está, mas que o governo apresente seus argumentos para nós do que é preciso mudar na carreira, quais são os entraves dessa carreira, o que está errado na carreira que é preciso, né? O que a gente está atrapalhando, e que a gente possa debater e participar de uma elaboração de uma proposta de mudança. E a gente buscou isso, só que a gente não conseguiu, nós não fomos recebidos. E, ao mesmo tempo, a gente tem divulgado as nossas ações, né? Na imprensa, nas redes sociais, os caminhos que estão aí, que a gente tem, buscando apoios, né, para chegar numa mobilização maior, né? E é o que a gente tem conseguido fazer, né? E estamos nos propondo a fazer uma mobilização na próxima semana. Gostaria muito que a classe trabalhadora como um todo estivesse conosco, mas acho que não temos tempo hábil para isso, porque o governo também joga com isso, né? É muito difícil mobilizar em poucos dias, né? Terça-feira. Então, ainda não sabemos exatamente, mas assim que tivermos a informação. Lá na casa tem um componente de constrangimento maior, né? De ser ali
Sim. O que ele disse é que se a gente estiver na rua, longe da LESP... É só um comentário, né? Que se pudesse ser na LESP, não se ele tem um componente de trazer, pelo menos, um maior constrangimento, né? Que está batendo ali na cara deles. Quando você faz longe, aquilo está lá em algum lugar, eles não se sentem pressionados, né? Por favor. Eu acho que a gente vai na sua intervenção, então... Temos 20, são 20 para meio-dia, né? A gente tinha até 15. Né? Rapidinho. Será a Me nossa chamo Tereza última. Lousada Vale, sou funcionária pública aposentada, pesquisadora do Instituto Agronômico. A gente... o momento todo é mobilização, é assim que as coisas mudam. Nós tivemos alguns exemplos... Está ligado? Estão me ouvindo? Tá. A gente teve um exemplo, nós, assim, com esses novos meios de comunicação, a gente se sente meio... não sabe ainda como lidar com eles, mas nós tivemos alguns exemplos bem-sucedidos recentemente, que foi uma mobilização feita pelo governo federal, que foi a história dos ricos contra os pobres, que provocou grandes mobilizações. Como vocês acham que a gente pode aproveitar essa experiência bem-sucedida para nós nos aprendermos os caminhos de como mobilizar tantos colegas, a nós mesmos, os colegas, e também a opinião pública, que era o seguinte, o seguinte: nós, trabalhadores, nós somos geradores de riqueza. Cadê a nossa parte? Onde está? O Brasil está crescendo. Nós estamos produzindo muita riqueza. Cadê a nossa parte? Às vezes, quando eu pergunto para o motorista, esse negócio não dá lucro? Ah, dá. Mas você tem que trabalhar 12 horas para você conseguir viver um pouquinho melhor? Eu tenho. Eu falei assim, então tem gente ficando com a tua parte, cadê? Aí você fala assim, pô, nunca tinha pensado nisso. Cadê a nossa parte na riqueza do Brasil? É isso. Bom, se alguém da mesa quiser fazer algum comentário, por favor, se você puder ser breve. Eu acho que é porque está sendo gravado, não é?
Muito bem. Desistir jamais. Isso é muito bom. O pior já passou. Vamos em frente. Vocês querem fazer algum comentário final? Não, só agradecer e dizer que estou de acordo com as observações que foram feitas, importantíssimas. E agradecer novamente. Nós Eu que também agradecemos quero também. agradecer a do Unicamp pela iniciativa, o Rogério, o Radar Democrático, pela parceria e pelo apoio que tem nos dado. E queria agradecer, Jorge, a sua sugestão, a minha pergunta. Parece que é uma coisa tão simples, mas foi uma ficha importante, sabe? De estar presente, por mais que às vezes a gente apoie, entenda uma causa, está de acordo, mas a gente não vai lá dizer, estou de acordo, né? Então, olha que honra, ficaremos muito felizes. É sim, é uma honra. Muito bem. Fica o convite para todos. A hora que tivermos as informações aí, né, Helena? A gente vai Da divulgar onde os será, horários, o local, tudo e fica certinho. o convite aí para todos. Bom, mais uma vez, pessoal, gratidão aí pelo espaço, pela oportunidade, né, pela iniciativa. Todos estão de parabéns, em especial a do Unicamp, que cedeu a sua casa, ao Radar, que se empenhou bastante para a realização desse seminário, a participação aqui da PQC, e a todos que puderam sair das suas rotinas e colocarem parte do seu tempo em prol de algo maior. Agradecer ao Jorge, que veio de São Paulo, a Helena, e a todos e todas que ficaram aqui nos assistindo até então. Tá bom? Que permaneça até o final do dia, que muitas coisas boas também serão colocadas. Gração.